Olá pessoal, meu canal aí do YouTube. Hoje eu vou falar do David Griffith, especificamente sobre ele. Griffith é o cara que sintetizou a linguagem cinematográfica para contar histórias com imagens e movimento. O Griffith é muito conhecido também porque ele era um racista, ele foi até simpático à Ku Klux Klan no início do século XX, ele é muito queimado por isso. Agora eu quero comentar o lado dele como um cara importante na criação da linguagem cinematográfica. O Griffith era um protestante, ator de teatro, e ele foi um cara que ele foi fazendo pequenos filmes. E você já vê aí um filme dele, que é O Operador de Trem, que eu uso muito em sala de aula. Ele foi fazendo pequenos filmes, ele foi ali criando a ideia do grande plano, do plano médio e principalmente da ideia da montagem também paralela. Coisas que vão acontecendo simultaneamente, igual você vê aí, se o cara vai chegar ou não para salvar a menina. Então o Griffith ele foi articulando isso, não é? Ele foi criando, sintetizando a linguagem cinematográfica. Ele precisava descobrir uma maneira para contar histórias com imagem e movimento, assim como já tinha na literatura, já tinha no teatro. Mas o mais importante do Griffith é que ele cria, é o pioneiro da ideia da figura do diretor, daquele que agencia todo o cinema. Então ele, o que ele faz? Ele articula um espetáculo, não é? Ele desenvolve uma narração acabada com filmes com começo, meio e fim. Você se identifica com personagens, se projeta nos personagens e ele foi criando então técnicas, procedimentos. Por exemplo, o close-up, o close no rosto. Ele ajudou a criar a ideia do close para expressar sentimento, que lembra que no início não tinha som no cinema. Não tinha som, então ele tinha que dar uma expressão para o rosto dos atores, uma maquiagem. Então ele utiliza e cria muito bem a ideia do close-up. Outra coisa que ele criou foi os movimentos de câmera, depois a ideia da montagem, como eu já disse, e a ideia também da busca de um espetáculo coerente com aquele que foi o teatro. O Griffith era fascinado com o teatro do século XIX, realista, os atores no palco, os móveis reproduzindo uma casa. Ele era louco por isso. E ele leva isso para o cinema, porque ele queria, com a mediação da câmera, eu e o mundo representado, ele coloca a câmera e ele cria o que a gente chama de espaço diegético, espaço ficcional, semelhante à realidade. E aí ele dá uma função dramática para tudo isso. Ele cria um espaço da ficção, que é uma coisa muito nova, que você já está vendo imagens aí. Então, tem que entender e compreender o Griffith nesse sentido. Então, uma das coisas fundamentais, você já está vendo imagens da Lillian Gish, que foi a grande atriz do Griffith, a musa do Griffith, uma das primeiras atrizes famosas, a Lillian Gish. Ele cria, ele filma o rosto da Lillian Gish e ele dá uma subjetivação para isso. É uma das primeiras vezes que se usa o close, e no close da atriz, você vê naquilo ali, você vê uma personalidade, você vê uma subjetividade, você vê uma densidade psicológica naquele rosto, através do close. E uma das coisas que eu assim, anotei aqui, é que o Griffith ele construiu todo esse universo. Ele é um dos pioneiros dessa Warner que tem aí hoje, essa grande multinacional, porque ele tinha o objetivo de ganhar dinheiro e ele tinha o objetivo de criar uma pedagogia moral, cristã. Para ele o cinema tinha um objetivo, tanto é que no grande filme dele, Intolerância, começa lá no Oriente Médio, na Mesopotâmia, e termina nos Estados Unidos como a Terra Prometida. Então o Griffith ele tinha uma ideia cristã, civilizatória, muito conservadora, e gozado, como o que é o dinheiro, né? O Griffith, a partir dos anos 30, ele caiu. Por quê? Porque a indústria nascente de Hollywood, ela precisava estar sintonizada com os novos tempos que estavam mudando, das grandes cidades, dos costumes, dos hábitos. E o Griffith era um velho conservador e já não servia mais para essa indústria. Ele entra em decadência, morre no interior dos Estados Unidos numa pequena pensão, aquele que foi o maior ídolo americano nos anos 20. Então, veja os filmes do David Griffith
para você compreender como é que nasce a linguagem cinematográfica, principalmente esse domínio que é o cinema ficcional clássico, que conta histórias, que está aí a estrutura até hoje, Game of Thrones, telenovelas, filmes, séries que contam histórias. O Griffith é o pioneiro. É isso.